é o meu descanso. De uma certa forma, que a gente vai trazer nessa noite aqui, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre a paz que nós temos em Cristo, sobre a paz que excede todo entendimento. Irmãos, como bem, os irmãos bem sabem, as quartas-feiras, é aberto para alguns líderes da igreja estar vindo aqui trazer um estudo. Geralmente é alguma coisa que eu estou estudando, ou alguma coisa que eu li, ou também alguma situação que eu esteja passando. Eu aproveito para me aprofundar mais na palavra sobre essa situação. E nós, como cristãos, é isso que a gente tem que fazer, A gente, qualquer situação, a gente mergulhar na palavra de Deus, a gente buscar a resposta na palavra de Deus e a gente transmitir esse conhecimento para as outras pessoas, a gente ser um testemunho vivo daquilo que a gente está vivendo enquanto cristão. As outras pessoas, elas têm que olhar a nossa vida e desejar ter essa paz que a gente tem, ter essa tranquilidade, essa calmaria que a gente tem, porque a nossa fé está alicerçada em Cristo. Então, iniciando aqui, irmãos, muitas vezes a gente procura uma paz em circunstância, a gente não procura ela em Cristo, A gente vive num mundo que é agitado, ansioso, competitivo, e parece que tudo coopera, tudo coopera para o bem, parece que tudo coopera para te deixar nervoso, irritado, estressado. É o trânsito, é o chefe, é o trabalho, é em casa. Parece que tudo que acontece no mundo vem para tirar a sua paz. É isso que a gente vai falar nessa noite. Mas a palavra de Deus, ela fala de uma paz que ela excede a lógica humana, ou seja, ela excede todo o entendimento. Uma paz que ela não depende de circunstâncias, e sim de quem está no controle dela. Então, para a gente iniciar, vamos abrir o versículo-chave lá em Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, os versículos 6 e 7. Diz o seguinte, Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Olha só, a gente tira várias coisas desse versículo aqui, Primeiro, essa questão de ansiedade, Parece que é um negócio novo, que é o mal do século agora, a ansiedade de agora não. A ansiedade é antiga. Desde os tempos bíblicos aí já se falava em ansiedade. E o que será que é algo que excede todo o entendimento? É algo que vai além, como a gente diz, da lógica humana. É algo que a gente não consegue mensurar, que a gente não consegue medir, que a gente não consegue calcular, Vai além do nosso conhecimento. Então, quando ele fala que a paz que excede todo o entendimento é uma paz sobrenatural. Então, é uma paz onde a presença de Deus domina o nosso coração, mesmo quando tudo ao redor, de uma certa forma, parece que não está indo bem, ou parece que vai desmoronar, E a ansiedade, irmãos, se a ansiedade ela tira a nossa paz, ela rouba a nossa paz, a ansiedade então é um ladrão. A ansiedade é o ladrão da paz. Jesus falou lá em Mateus 6, versículo 34, não andeis, pois, ansiosos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia seu mal. Então, o próprio Jesus já nos adverte aqui, lá em Mateus 6,34, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Então, a ansiedade, ela é o medo do amanhã, roubando a nossa fé hoje, roubando a nossa fé de hoje.
E muitas vezes a gente está tão preocupado, pensando no que pode dar errado, o que vai acontecer de errado, que a gente esquece de agradecer o que já deu certo. Às vezes você está passando por uma situação, deu tanta coisa certa, e você já está preocupado com aquilo lá, putz, isso aqui pode dar errado, mas você lembrou de agradecer tudo que já deu certo? Você lembrou de olhar para Deus, olhar para trás e falar assim, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem me sustentado. É interessante que quanto mais a gente parece que tenta controlar as coisas, quanto mais a gente tenta trazer para nós a responsabilidade de controlar tudo, parece que é aí que a gente perde a nossa paz. Porque pensa, se você age de uma forma que tudo depende da sua força, tudo depende do seu esforço, tudo depende do seu conhecimento, de você correr atrás, você vai se frustrar, você vai ficar ansioso, você vai ficar sem paz. Se você falar assim, eu sou responsável, eu tenho que fazer tudo isso, eu tenho que resolver tudo isso. E às vezes você se esquece que Deus é poderoso e pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos, que sonhamos, que queremos. Ele tem que ser o responsável pelas coisas da sua vida. Porque quando você entrega o seu caminho ao Senhor, você confia nele que Ele tudo fará. Ele tudo vai fazer. O mundo, ele tira a nossa paz, mas Jesus nos dá a paz dele. Irmãos, eu passei por uma situação recente, e é por isso que até eu comecei a fazer esse estudo aqui. Eu estou num processo de uma compra de um imóvel, uma casa antiga, tem um pouco mais de 15 anos. O Lárcio até foi lá, caiu num golpe. Falei para ele assim, Lárcio, queria te chamar para um almoço. Aí ele falou, vamos lá. Eu falei, vai com uma roupa assim, como se você fosse fazer uma mudança. Uma roupa suja assim, daí ele entendeu o recado. Foi lá, carregou o peso, inclusive ajudou lá a fazer um churrasco lá para todo mundo. Foi para mais gente me ajudar lá na mudança e o Lárcio ficou cozinheiro. Enfim, e essa casa assim, casa muito antiga, tinha poucas tomadas na parede. Eu comecei a fazer uma pequena reforma, né? Trocar umas tomadinhas na parede, trocar o quadro elétrico, pintar, organizar as portas. Daí tinha uma outra porta que eu abri, umas coisinhas lá de alvenaria, tudo. Irmãos, e tem uma frase aqui que é assim: se você não tem problema, você está caçando um problema para a sua vida, faz uma reforma, faz uma obra. Quem já fez alguma coisa, uma reforma, uma obra, sabe? O pastor levantou a mão aí. Os irmãos já sabem o que eu estou falando. É material que chega atrasado, é coisa que chega errada, que você tem que trocar, é mão de obra que falta, que atrasa, que fica enchendo o saco de dinheiro adiantado, enfim, acontece de tudo. E o orçamento que você colocou, esquece, ele vai extrapolar. O prazo que você colocou, também esquece, ele vai extinguir. Então, um monte de coisa que é para dar errado, vai dar errado. Então, eu trabalho com engenharia, inclusive trabalho estou responsável agora por uma obra lá em outra cidade, Itaquiraí, até viajando. Irmãos, você pode fazer cronograma, você pode fazer o que for, vai dar errado. Pode fazer orçamento, fazer cálculo, fazer isso, aquilo, vai fugir. Então você sempre vai deixar aí uma margem, né? Mas quando é para nós, assim, você faz meio à risca, mas as coisas começam a dar errado. Aí, eu estava assim, já nervoso, já estressado com isso. E chegando lá no serviço, eu encontrei no corredor um outro engenheiro lá, que trabalha comigo. E daí, fiquei sabendo que o filho dela estava no hospital, até assustei de ter visto ela ali. E eu conversei, tá tudo bem? Ela tem um filho da idade do meu filho ali, acho que quase um ano a menos. Falei, tá tudo bem? Ela falou, olha, eu só vim aqui resolver umas coisas aqui que ficou pendente e estou correndo, vou lá no hospital, minha sogra está lá, depois eu vou ter que ficar lá. Vão ser 10 dias que ele vai ficar internado, ele vai ter que fazer uma cirurgia. E era um negócio grave, uma bactéria, eu fiquei assustado. Primeiro, quando falou internado, eu já assustei. Quando falou cirurgia, eu não sei vocês, mas eu acho que a maioria das pessoas não gosta de cirurgia. Quem gosta de cirurgia, né? Então, tem todos os problemas envolvidos. Tem o pré-operatório, que a pessoa vai
receber anestesia, tem o durante, que é a cirurgia, e tem o pós-operatório. Então tem muita coisa que pode acontecer ali. Eu já fiquei meio assim, assustado, meio aflito ali, né, quando ela falou de cirurgia. Ela falou, não, pode realizar umas coisas aqui e tal. Eu falei, você está precisando de alguma coisa? Daí ela falou, não, tá tudo bem. Eu falei, esse negócio da cirurgia. Daí ela pegou e me falou assim, Rodrigo, isso aqui é só uma fase, vai passar. Porque na vida tudo passa, isso aqui vai passar também. Irmãos, aquilo foi tipo um tapa na minha cara. Porque eu ali, estressado com coisas do dia a dia, estressado com futilidades da vida, e uma mãe, um filho no hospital, filho pequeno, prestes a passar por uma cirurgia, ela olha para mim e fala assim, tudo passa, vai passar. Irmãos, e às vezes parece que, mesmo quando a gente tem o controle das coisas, a gente fica frustrado, a gente não se sente seguro. E aí, você está passando ali por algumas adversidades, e daí vem uma pessoa nessa situação e fala isso, fala, tudo passa. Aí eu lembrei de uma frase que diz que às vezes quem está no vale mais profundo parece que tem mais fé do que quem está no topo da montanha. Às vezes quem está passando por uma tribulação de verdade parece que tem mais fé do que quem está tranquilo de uma certa forma. Porque minha família está bem, meus filhos estão saudáveis, eu estava me estressando com coisas do cotidiano, estava perdendo a minha paz com coisas do dia a dia. E irmãos, lá em João 16:33, Jesus, vamos abrir esse versículo, porque Jesus ele não nos iludiu em momento nenhum. Ele deixa claro para a gente que a gente não vai ter uma vida tranquila aqui na terra. Primeiro, ele diz assim, João 16:33. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus, ele já deixa claro que, vai ter dificuldade, vai ter adversidade, você vai passar por situações ruins, mas eu que venci o mundo, vou estar com você. Eu que venci as adversidades, vou estar junto com você. Então, a paz que Cristo nos oferece não é uma paz de ausência de problemas. Ele não falou, no mundo vocês não terão aflições. Vocês vão ter aflições. Então, mas eu vou te dar minha paz. Porque a minha paz é a presença de Deus, não é a ausência dos problemas. Então, a paz nossa, ela depende da presença de Deus em nossa vida. Então, ele não fala que vai tirar o vento, mas ele fala que vai acalmar a tempestade. Então a gente vai passar por adversidades. Um outro ponto aqui é a distância de Deus. A distância de Deus nos afasta dessa paz. Se eu não me engano, no domingo passado, retrasado, teve até uma frase que o pastor falou, que muitas vezes a gente cria, nós mesmos erguemos muros para nos distanciar de Deus, né? Então, muitas vezes, as barreiras que nos distanciam de Deus são criadas por nós mesmos. Nós mesmos criamos essas barreiras. O excesso de preocupação, o orgulho, talvez, de querer resolver tudo sozinho, ou também a correria do dia a dia. Quem que nunca ouviu alguém falar assim, e irmão, como é que está a correria? Aí você fala, nossa, está corrido. Então tá bom, deixa eu correr, eu tenho que resolver os negócios ali. Então é sempre assim, a correria do dia a dia, a preocupação com todas as coisas, parece que a gente não tem mais aquele tempo de, às vezes, meditar, às vezes de ler a Bíblia. Quem consegue acordar mais cedo, tirar uns minutinhos para ler a Bíblia?
né? Quem na hora do almoço, independente de onde você está almoçando, se é na empresa, se é no trabalho, você consegue fazer uma oração agradecendo a refeição, né? Ou tomar café da manhã com a sua família, com a mesa posta. Às vezes o mundo exige essa correria da gente. Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? Não pode deixar essa correria, essas preocupações, que isso nos afaste de Deus, não seja uma barreira para Deus. Que a correria não nos impeça de vir nas atividades da igreja, não nos impeça de cultuar o Senhor, não nos impeça de louvar a Deus em casa, de buscar a Deus, de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, enfim. Em Isaías 26:3 diz o seguinte: Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26, versículo 3. Então vou ler de novo. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então, essa paz, ela vem quando o nosso coração está firme em Deus. Não é questão de circunstância, mas é questão de direcionamento. É o alvo. Tinha aqui na escola bíblica dominical, na classe de maturidade, a gente está falando sobre o alvo, sobre qual é o alvo que a gente tem que direcionar nossos filhos, né? Como flechas. Então, qual é o alvo da nossa vida? Qual que é o direcionamento que a nossa vida está tendo? É para o centro da vontade de Deus? Porque assim, irmãos, tudo é, como a gente diz, tudo é passageiro. O nosso objetivo é a vida eterna, é estar no reino de Deus. Então, as coisas que acontecem nesse mundo, elas podem ser até irritantes, mas ela não pode tirar a nossa paz. A gente não pode deixar que elas tirem a nossa paz, porque a nossa paz, ela só depende de Cristo, não depende das circunstâncias que a gente está. Lá em Eclesiastes 3, do 1 ao 4, eu vou ler um trecho de Eclesiastes, não vamos ler tudo, mas esse capítulo 3, ele fala justamente, o título do capítulo é Há Tempo para Tudo. Eu vou ler uns 4 versículos só aqui, mas tem mais, né? Fala assim, ó: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Então, aqui, ele não fala só das coisas boas, né? Tempo de sofrer, tempo de chorar, mas ele fala também que tem tempo de rir. Então tem tempo para tudo. E tudo tem o seu tempo determinado. E a nossa vida aqui, ela é passageira. Ela tem um tempo determinado aqui na Terra. E se nosso coração está focado no propósito principal, no nosso direcionamento, no nosso alvo, as coisas que acontecem, independente do tempo que aconteceu, elas não podem tirar a nossa paz, não podem tirar o entendimento que o principal nosso é buscar o reino de Deus, é buscar o reino dos céus. Porque se tudo passa, a única coisa que não passa é Deus. Deus é imutável, Deus ele permanece o mesmo. A palavra de Deus, como que é? Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Então Deus, ele é eterno e ele permanece o mesmo para sempre. Então quando a gente consegue compreender isso, a gente consegue descansar no Senhor, a gente consegue atingir essa paz que excede todo entendimento. Então a verdadeira paz, ela vem quando a gente entende que a nossa história, que a nossa vida, que o nosso caminho está na mão daquele que é imutável e daquele que é eterno. João, vamos ler juntos, João 14, 27.
Em João 14, 27, Jesus, ele fala da paz, e que a paz dele é diferente da paz do mundo. Que ele fala o seguinte: deixo com vocês a minha paz dou a vocês, não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. O mundo, ele oferece uma paz, ela é condicionada. Se tudo vai bem, se não tem doença, se você tem dinheiro no bolso, se você está empregado, se você tem amigos, se você tem família, se está tudo saudável, aí você atinge um certo nível de paz. Essa é a paz do mundo, né? Mas a paz de Jesus, ela que excede todo entendimento, é aquela que você tem que ter paz em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio a qualquer circunstância. Quando ele fala que não se perturbe o coração, não tenha medo, porque a paz que eu te dou é diferente da paz que o mundo dá. Às vezes, irmãos, a gente se esquece do poder de Cristo, a gente se esquece do poder de Deus na nossa vida. Lá em Marcos, capítulo 4, vamos ler só mais esse trecho. Marcos capítulo 4, versículo 35. Esse talvez esse seja o trecho mais longo que a gente vai ler nessa noite. E diz o seguinte, Marcos 4:35. Jesus acalma a tempestade. O seguinte: naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Deixando a multidão, eles o levaram de barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram clamando: Mestre, não te importa que, se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalma-te. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam grandemente apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aqui, irmãos, a gente está falando de discípulos que já tinham presenciado outros milagres, que já tinham presenciado o poder de Jesus. E ali, num dado momento, sabendo que estavam com o Filho de Deus, que estavam com o príncipe do universo, dentro do barco, vendo os milagres que ele já fez anteriormente, tiveram medo, falando: mestre, a gente vai morrer aqui, você não está preocupado que a gente vai morrer? Aí Jesus acalma o vento, acalma o mar, e pergunta para eles: por que vocês estão com medo? Vocês acaso não têm fé? Às vezes a gente até pode julgar os discípulos, né? Falar: pô, realmente, o cara conhecia Jesus, sabia, viu ali os milagres anteriores, por que ficaram com medo? Mas às vezes a gente não é assim. A gente já presenciou milagres de cura na nossa vida, na vida de familiar, a gente já presenciou milagres de Jesus, sustento vindo da onde não tinha e tudo, e você viveu o milagre, e quando aparece uma situação, você fica com medo, você deixa o medo falar mais alto, você perde a paz naquele que venceu o mundo, e você se atemoriza por questões que o mundo está te apresentando. Às vezes nós mesmos somos assim, a gente se esquece de quem está no nosso barco, quem está conosco é o Senhor Todo-Poderoso, que tem poder e autoridade sobre todo o universo. E como que a gente pode, então, nos alcançar, viver essa paz no dia a dia? Eu trouxe aqui alguns versículos que vai embasar isso aqui. Primeiro, oração
constante. Lá em Filipenses 4:6 diz o seguinte: em tudo, pela oração e súplica, apresente os seus pedidos a Deus. Apresente os seus pedidos a Deus. Eu aqui poderia alterar: apresente os seus problemas para Deus. Então, essa paz de Cristo, ela não vem de evitar esses problemas, mas vem de você levar esses problemas para Deus e você apresentar aquele em quem você confiou o seu caminho, em quem você entregou o seu caminho. O segundo ponto aqui é gratidão. Gratidão em todas as coisas. Lá em 1 Tessalonicenses 5:18 diz o seguinte: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Então em tudo dai graça. Só nas coisas boas? Só nas coisas boas dai graça? Não. Tudo. Na adversidade, na tribulação, mas principalmente também, né, irmãos, na bonança. Se está tudo bem, vamos agradecer também, né? Vamos louvar a Deus por tudo que está bem. E quando a gente agradece, mesmo em luta, é uma espécie de reconhecimento, que você reconhece, fala: Deus, eu estou passando por essa adversidade, mas eu reconheço que você está no controle, por isso que eu te louvo e te agradeço por você estar no controle dessa situação para mim, de eu não precisar, pelas minhas próprias forças, fazer tudo sozinho. Obrigado por você estar no controle dessa tribulação. E isso reflete o quê? A confiança na soberania de Deus. Agora esse que a gente vai ler junto, Romanos 8, versículo 28. Sabemos que tudo coopera ao bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que entregaram o seu caminho a Deus, tudo coopera para o bem daqueles que confiam em Deus. Então, mesmo quando a gente não entende, Deus está no controle, Deus está agindo. E é isso que nos dá paz. A gente saber que, mesmo quando eu não entendo, eu não conheço a vontade de Deus, mas como eu entreguei o meu caminho no Senhor e eu confio nele e eu amo a Deus, as coisas vão cooperar para dar tudo certo, as coisas vão cooperar para o bem. E essa é a paz que a gente tem que ter. A paz que excede o entendimento. Não é, eu tenho a paz porque eu sei que isso, aquilo vai acontecer. Não, eu tenho a paz porque eu sei que Deus vai agir na hora que Ele quiser agir, vai agir na hora do tempo certo dele. E voltando aqui para a gente finalizar, vamos reler o versículo lá de Filipenses 4:7. Tirou o 6 e o 7, agora a gente vai ler só o versículo 7, que é assim: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então essa paz, ela guardará, ela vai proteger. Esse guardará aqui é justamente nesse sentido mesmo de um soldado guardando uma cidade, né? É nos guardar, nos proteger. Guardar o quê? O coração e a mente. Então o coração vai guardar os nossos sentimentos e a mente vai guardar a nossa paz de espírito. Vai nos guardar de ficar ansiosos, nos guardar de ficar frustrado, nos guardar de qualquer coisa ruim. Vai nos guardar para entender que Deus, no controle, tudo vai cooperar para o nosso bem. Talvez hoje aqui alguém precisa ouvir essa palavra. Eu sou uma dessas pessoas que precisa ouvir essa palavra. Mas
Eu queria dizer nessa noite que a gente tem que confiar, mesmo sem entender. A gente tem que colocar a nossa vida, de fato, de verdade, no controle de Deus. Quando a gente se batiza, a gente entrega, deixa a vida antiga para fora e a gente vive uma nova vida com o propósito de servir ao Senhor. Então essa vida que a gente tem agora, ela é de Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente entende que o nosso caminho é do Senhor, que a nossa vida é do Senhor, tudo fica em paz. A gente fica em paz, porque a gente fala assim, olha, eu não estou sozinho. Essa vida que eu estou vivendo não é mais a minha vida. Quando Paulo fala, eu já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então essa vida agora, essa nova vida, é a vida de Cristo em mim. Então, se Cristo está vivendo em mim, independente se eu estiver passando por uma adversidade, uma tribulação, Ele não vai me deixar passar sozinho. Ele vai me fortalecer, Ele vai me ensinar alguma coisa. E também, irmãos, a gente tem que ter entendimento de que tudo que a gente passa nessa vida é para aprender alguma coisa. Toda a adversidade que a gente está passando é Deus nos moldando, nos ensinando. Às vezes está te ensinando a se afastar de uma pessoa, às vezes está te ensinando a se afastar de um lugar, às vezes está te tirando de um lugar para te colocar em outro lugar melhor. Então tudo isso é processo de amadurecimento, de crescimento espiritual também, para a gente poder entender, alcançar essa paz que excede o entendimento. E para finalizar, eu queria abrir com os irmãos lá em Isaías 53, o versículo 3, que diz o seguinte, Isaías 53, 5. Esse é o versículo que a gente vai fechar esse estudo nessa noite. Diz o seguinte, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, quando a gente olha para a cruz, a gente vê o verdadeiro preço da nossa paz. Uma paz que foi comprada com sangue, o sangue do Cordeiro. Então, Ele é a verdadeira paz que a gente tem, porque Ele entregou o seu corpo, entregou o seu sangue para nos dar essa paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, Ele pagou pelos pecados. E agora a gente tem a paz do caminho livre e o acesso à vida eterna. O acesso à salvação veio através de Cristo na cruz. Então é por isso que a gente tem que ter paz, porque agora o caminho para a vida eterna, o véu que se rasgou, o caminho está aberto. É só a gente confiar e entregar a nossa vida a Ele. Então, e nessa noite mesmo, independente da tempestade que você está passando, independente dos problemas que você está passando, que você está enfrentando, tem alguém que está te devendo, tem alguém que está te enchendo o saco lá no trabalho, você está sendo perseguido no trabalho, você está tendo um dia estressante, ou todos os dias estão sendo estressantes, você pega ônibus, você dirige até o seu trabalho, num trânsito caótico e tudo, mas você tem que ter em mente que tudo isso vai passar, e tudo isso é passageiro. As pessoas que te estão fazendo mal, entrega para Deus essas pessoas, deixa a justiça de Deus, que é melhor que a nossa própria justiça, é melhor que a justiça terrena, porque a justiça da terra ela pode falhar, mas a justiça de Deus ela não falha. Não tem recurso, não tem nada, porque é a justiça justa. Então, que nessa noite, independente de como você chegou aqui, independente do que você está vivendo, você coloca na sua mente que a paz que excede todo entendimento, ela está disponível para você, porque ela já foi
paga lá na cruz. Aleluia. Ela foi paga pelo sangue de Cristo. Basta só você crer e você amar a Deus. Amém? Bom, era isso que eu queria fazer nessa noite. Vou convidá-los para a gente fazer uma oração. Vamos ficar de pé rapidamente e vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais essa oportunidade de estarmos aqui na sua casa, para louvar e agradecer o seu nome e para aprender mais de ti, Senhor, aprender mais da sua palavra, Senhor. Que possamos, como no cântico aqui, nos sentir seguros nos seus braços, Pai. Nos sentir seguro e tendo paz no nosso coração, porque sabemos que entregamos o nosso caminho a Ti, Senhor. E como dissemos aqui nessa noite, a vida que vivemos agora, Pai, é a vida de Cristo em nós, Pai. E que nós possamos, Senhor, independente das circunstâncias, independente de tudo que nós estivermos passando, Pai, que nós possamos ter sempre isso no nosso coração, que a paz que excede todo entendimento possa habitar em nós. Nós possamos entender que essa paz já foi dada por Ti, Senhor, que Tu, como disse aqui no versículo, Tu entregou a paz a nós, Pai. Nós possamos viver em paz, que nós possamos viver essa paz e não nos deixar as coisas banais do dia a dia e coisas fúteis tirem a nossa paz, nos estressam, qualquer coisinha a gente já estourar. Não, Senhor, que nós possamos buscar viver em paz, Pai, porque temos paz no caminho que nos leva à salvação, Senhor. Que nós possamos ter essa paz de entender que o nosso alvo, que a nossa prioridade é alcançar o reino dos céus. Que nós possamos entender que tudo aqui é passageiro, que nosso objetivo final é estar morando contigo, Senhor, no reino celestial, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.